Bom dia! Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um devocional de hoje, da nossa agenda com propósito. Hoje, faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Tive aí uns dias que eu estive impossibilitada de poder gravar os devocionais, mas está tudo bem, estamos aqui de volta com muita força, muito ânimo e muita vontade de aprender mais e mais da palavra de Deus, né? E hoje a nossa agenda com propósito nos leva a uma palavra muito abençoada que nós estamos falando todos esses dias aqui. Estamos falando sobre a sabedoria de Deus, nós estamos falando sobre vários assuntos aqui que têm complementado cada dia um ao outro, né? O Senhor, ele tem direcionado muito bem as nossas vidas. Ontem nós tivemos aí a nossa grande amiga Raquel Cândido, né? Que trouxe uma palavra abençoada aos nossos corações. E hoje também será assim, o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração. O versículo de hoje se encontra em 1 Coríntios 2, 9, mas nós vamos ler desde o 6 até o 16, tá? Eu vou ler o versículo de hoje e depois a gente vai voltar lá e vai reler, né, desde o 6. O versículo de hoje da nossa agenda com propósito é assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o nosso versículo de hoje, mas eu convido você a ler desde o versículo 6, para nós entendermos um pouquinho melhor, né, como é esse versículo. Ele tem por título A Verdadeira Sabedoria, o Ensino do Espírito Santo. Maravilhoso, né, gente? Nós temos escutado, nós temos aprendido sobre a sabedoria divina esses dias e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos alimentar o nosso espírito com um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Vamos lá. No versículo 6 diz assim: a minha tradução é uma tradução mais complexa, mas tem traduções mais atuais, né? Que pode ser mais fácil para vocês lerem. Eu tenho no meu celular, mas meu celular tá gravando, então eu vou ler na minha Bíblia aqui, que diz assim, versículo 6, 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos destes séculos conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas naturais conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ai, gente, é muito bom você ler a palavra de Deus, que ela penetra no teu coração e vai até a divisão da alma e do espírito, te traz vida. Olha que maravilhoso que nós estamos aprendendo aqui, que a sabedoria, ela não é uma sabedoria humana. Ela não é uma sabedoria que vem do mundo, mas ela é uma sabedoria divina. Ela é uma sabedoria que vem de Deus.
E muitas das vezes nós buscamos essa sabedoria em outras coisas. Achamos que vamos conseguir a sabedoria em outros lugares, né? Talvez em livros, talvez em cursos, em estudos, e tá muito legal. Eu amo fazer cursos, eu amo estudar, mas a sabedoria divina, ela é diferente. Tem muita gente que chega para mim e fala assim: Gê, eu não gosto de ler a Bíblia porque eu não entendo a Bíblia. Como que pode Deus falar com você através da Bíblia? Gente, a Bíblia, ela é um mistério. A Bíblia, ela é revelação do Espírito Santo. Por isso que a palavra, ela se renova a cada dia. Por isso que a palavra, ela fala conosco a cada dia de forma diferente, melhor dizendo. Ela fala conosco cada dia de forma diferente e com cada um de forma diferente. Eu posso ler um versículo e Deus falar comigo de uma forma. E você lê o mesmo versículo e Deus fala com você de outra forma, de outra maneira, em uma área diferente. E isso é poderoso, porque nenhum livro na face da terra tem esse poder. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Então aqui, a gente pode observar aqui no versículo 14, que ela fala: o homem natural não aceita as coisas do Espírito. As pessoas que não conhecem, elas não aceitam. Porque elas não conhecem, para elas são loucura. Loucura para o homem é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é algo natural. A palavra de Deus é algo sobrenatural. Não é algo que se pode medir, não é algo que se pode contar, não é algo sobrenatural. Não existe explicação, né, natural para uma pessoa que lê a palavra e é transformado. Não existe explicação natural, é tudo sobrenatural. É Deus quem faz, é Deus quem age, é Deus quem transforma, é Deus quem cura, é Deus quem liberta. E é através da palavra de Deus. E hoje é engraçado que Deus conduz as nossas vidas aqui falando de uma maneira que muitas das vezes não era isso que eu tinha escrito aqui, mas Deus está falando dessa maneira conosco, porque Deus quer falar de forma diferente. Hoje Deus quer falar conosco de coisa diferente. Eu acho incrível aqui quando ele fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas das vezes nos limitamos como pessoas, nos limitamos como humanos, acreditamos que não somos capazes, colocamos Deus em segundo plano na nossa vida. Porque não temos essa intimidade com Deus. Não conhecemos verdadeiramente a palavra de Deus. E por isso limitamos, colocamos Deus numa caixinha. E não acreditamos quando aqui fala que Deus tem algo preparado para nós inimaginável. Muitas das vezes não acreditamos. Porque a nossa mente, a nossa visão, ela é limitada. Nós esquecemos que Deus, o Deus que está aqui nessa palavra, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que pode fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos, do que projetamos. É esse Deus que está escrito aqui na Bíblia, é esse Deus que está escrito aqui na palavra. Nós vamos terminar aqui com Isaías 40. Esqueci agora o versículo que está anotado aqui. Mas Isaías 40, ele tem uma parte ali que ele fala sobre a majestade de Deus, que é tremendo. E isso é para fortalecer a nossa fé, para que nós possamos crer em um Deus que pode todas as coisas. Muitas das vezes nós olhamos para o problema, esquecemos do nosso Deus. Esquecemos do nosso Deus, que Deus é Deus poderoso. E se você não crê que Ele tem algo maravilhoso, algo extraordinário para a sua vida, está na hora de você começar a colocar essa fé em ação. Está na hora de você começar a crer. Está na hora de você começar a pensar em coisas do alto, em coisas assim sobrenaturais. Coisas que você nunca imaginou. E Deus vai fazer além daquilo que você imagina. Você já parou para pensar em algum momento da sua vida que
acontece algo que você quer muito um milagre, você quer muito uma bênção, melhor dizendo, uma bênção, você quer muito algo para sua vida, né? E passando o tempo, você fica chateada porque aquilo não acontece ou porque não é possível. Passa um tempo e você olha para trás e fala: nossa, graças a Deus que eu não caí nessa. Graças a Deus que eu não, que Deus me livrou. Você vê aquilo que você tanto queria como um livramento de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano, porque nós temos, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Por isso que nós temos um Deus que cuida de nós, que cuida de todos os detalhes. E é Ele quem nos livra. Coisas que às vezes achamos que é bênção, achamos que é maravilhas e no final delas não é. É um livramento de Deus para as nossas vidas. Eu acho incrível as cartas de Paulo, eu acho incrível a história de Paulo, porque ele não esteve no meio dos 12 discípulos, ele não sentou com Jesus à mesa, mas ele tem uma experiência incrível com Jesus. Ele tem um encontro fantástico, ele tem um encontro extraordinário com Deus. E aquilo transforma o coração dele, transforma a vida dele de uma tal forma que ele já não é aquele aquele de antigamente, aquele religioso, aquela pessoa que gostava, que corria atrás dos cristãos, né? Gostava de ver. A Bíblia diz que ele se satisfez, né? Ele viu a morte de Estevão, que foi apedrejado, morreu apedrejado, e ele, a partir dali, aquilo foi como um incentivo para ele ir atrás dos cristãos. Então, ele teve um encontro tremendo com Deus, um tremendo com Jesus. Ele não se sentou à mesa com Jesus e com os discípulos, mas ele conheceu Jesus na íntegra. Ele foi um dos maiores escritores, dos mais influentes escritores, teólogos e pregadores do cristianismo. Aqui nós temos 13 epístolas escritas por ele. Ele foi fundador de comunidades importantes na Bíblia. Nós lemos aqui as cartas de Paulo e todas elas instruem as nossas vidas a uma vida santa, a uma vida de comunhão com o Espírito Santo, a uma vida de comunhão com Deus. Em todo momento ele instrui as nossas vidas. E ele teve esse encontro. Quem imaginou que Paulo ia viver o sobrenatural de Deus? Quem imaginou que Paulo, aquele Paulo que era antes era mais conhecido como Saulo, quem imaginou que ele ia viver tudo o que ele viveu com Jesus? Quem imaginou que ele preso, ele iria estar escrevendo cartas para as igrejas, para as sinagogas, ensinando a palavra? Quem imaginou isso? Que ele ia passar por isso? Ninguém imaginou que Paulo ia ter essa experiência tão maravilhosa com Deus. E aí eu te pergunto, o que nos impede hoje de viver o sobrenatural de Deus na nossa vida? O que nos impede hoje de sermos impactados como foi Paulo? Que ele teve esse encontro com Jesus maravilhoso. O que nos impede? Nós somos divididos entre alma, corpo e espírito. E o espírito tá para que nós possamos nos comunicar com Deus. O espírito, ele é sobrenatural. Não é do mundo, não é algo do mundo, mas é algo vindo de Deus. É algo vindo dos céus. Deus tem preparado algo extraordinário para as nossas vidas. Mas será que nós estamos crendo a ponto de confiar em Deus? Será que nós estamos crendo nessa palavra quando ela fala nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Será que nós estamos prestando atenção nessa palavra e trazendo ela para as nossas vidas com fé, com esperança, com confiança? Será? O amor de Deus, ele nos conduz
a propósitos que vão além da nossa compreensão e das nossas expectativas. É tremendo, é maravilhoso quando você se coloca na posição e você começa a viver o sobrenatural de Deus. Quando Deus começa a falar no teu coração, quando Deus começa a mover as coisas ao seu redor de uma tal forma que tudo que você olha, você vê Deus. Você olha para um lado, você vê Deus. Você olha para o outro, você vê Deus. Você passa por algum problema, por alguma prova, alguma tribulação e você vê Deus em tudo. Porque Deus se faz presente. Deus se faz presente. Deus tem algo maravilhoso. Algo preparado, assim, extraordinário para as nossas vidas. Mas nós temos que confiar nele. E aí, eu passo lá para aquele versículo. Lá para aquele versículo que põe, o último versículo, 16. Quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E aí eu te convido aí lá em Isaías 40, e nós vamos ler do versículo 12 ao 31. Hoje é dia de Bíblia, hoje é dia de ler a palavra. É porque é fantástico ele falando sobre a majestade do Senhor. Muitas das vezes você fala sobre um Deus poderoso, um Deus de milagre, um Deus transformador, um Deus grande, mas você não faz ideia, não fazemos ideia da grandeza desse Deus, não fazemos ideia da majestade de Deus. E hoje nós vamos ler isso aqui, tremendamente. E eu convido você a não somente aqui, mas hoje, antes de você deitar, leia novamente Isaías 40. Quando você tiver com a sua fé fraquejando, quando você tiver com a sua fé debilitada, leia Isaías 40, do 12 ao 31. Leia, porque vai ser poderoso, vai ser transformador para a sua vida, vai ser fortalecimento para a sua fé. Aqui diz assim, são perguntas, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem ensinou o Senhor? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Ele não precisa de conselho, porque ele é a sabedoria. Ele é o conselho, ele é aquele que sabe todas as coisas. Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Olha só, como nós não somos nada. Como nós somos pequeninos diante de Deus. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Ou seja, por muitas ofertas, por muito que nós quiséssemos fazer de tudo para agradar ao Senhor, ou para compensar tudo que Ele tem feito por nós, não é suficiente. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e os ouvires a cobre de ouro. As cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Nada se compara a esse Deus.
Nada se compara a esse Deus. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantadas e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco e já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Olha ao seu redor, pare para observar. Olha o verde, olha o céu. Aqui em Valência tem um céu maravilhoso. É lindo. E isso me impressiona muitas das vezes, cada vez que eu estou vindo, muitas das vezes da rua, do trabalho, eu olho aquele céu maravilhoso, eu fico falando, meu Deus, como tu és infinito, como tu és um Deus grandioso, como tu és um Deus de poder que não imaginamos. A quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. O Senhor não esquece dos seus. O Senhor, ele tem o seu nome gravado na palma das mãos. O Senhor, ele te conhece. Ele conhece você antes mesmo de você nascer. O Senhor, ele te conhece, ele conhece o teu caráter, ele conhece as suas debilidades, ele conhece as suas fraquezas, ele te conhece. Ninguém além dele, somente ele pode esquadrinhar os seus pensamentos, somente ele pode saber o dia de amanhã. Eita, meu Deus, essa palavra hoje está demais. Ai, Jesus, por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Nada passa desapercebido a Deus, nada passa oculto diante de Deus, ele sabe de todas as coisas. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Gente, essa palavra é maravilhosa. Essa palavra é maravilhosa. É tremenda. Vou ler mais uma vez o 31, para que você fique com essa palavra hoje guardada no teu coração. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E aí eu volto lá no versículo que nós lemos. Lá no versículo que nós lemos. Lá em 1 Coríntios 2, 9. Para que você possa ficar com essa palavra hoje tatuada no teu coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para você, para mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ninguém, nada penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Nós temos que nos colocar na posição onde Ele quer que estejamos, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus nessa terra. Amém? Amém? Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Senhor, vamos orar agora. Vamos orar agora, agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus pelas nossas vidas, agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa, agradecer a Deus por tudo que Ele tem preparado para as nossas vidas. E não esqueça, confie nos planos que Deus tem para a sua vida, que eles são maiores, eles são muito maiores do que você pode imaginar. Mantenha o seu coração alinhado com Deus, buscando conhecê-lo cada dia mais. E não se limite
as circunstâncias da vida, as circunstâncias atuais. Mas tenha fé. Tenha fé no que Deus tem para você, no que Deus tem para a sua vida. Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, tu és soberano, tu és grandioso, tu és tremendo, papai. Obrigada, Jesus, por mais essa palavra. Obrigada, Jesus, por mais esse dia, Senhor Deus, por mais uma semana que vai chegando ao fim. Obrigada por nos manter, nos sustentar até aqui, Senhor. Obrigada, Deus, porque eu sei que o Senhor tem coisas sobrenaturais para as nossas vidas, que não imaginamos, que nunca projetamos no nosso coração. Eu sei que o Senhor tem coisas maiores, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por nos amar de uma forma tão sobrenatural. Obrigada, Senhor Deus, por nos escolher. Obrigada, Jesus, por nos guiar. Obrigada, Senhor Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia onde podemos respirar, por mais um dia onde podemos caminhar, trabalhar, fazer tudo que nós temos para fazer nesse dia, Pai. Mas que esse dia, primeiramente, seja consagrado ao Senhor. E que todas as nossas decisões, todos os nossos projetos, tudo aquilo que nós fizermos, que seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos aqui mais uma vez para mais um devocional abençoado. Em nome de Jesus. Um grande beijo e até amanhã.